Como fazer a equipe ter disciplina e foco? Eu treino o time, mas alguns nada. Eu acredito que o Clemoaldo tenha escutado o nosso episódio sobre disciplina, né? Porque eu me recordo que quando ele me mandou essa mensagem no Instagram foi da mesma semana ali. E ele quer saber como é que a gente faz o time ter disciplina e foco nas suas atividades, cara. Cara, eu acho que a disciplina, ela tá muito... Ela é uma coisa muito interna, né? Uma coisa que depende muito do vendedor, né? A gente não tem como instalar disciplina no outro. Aí precisamos entender quais são as tarefas que ele gostaria, né? Quais são os hábitos que ele gostaria de instalar na equipe, né? E aí a melhor coisa é ele conseguir mostrar para os vendedores, né? Porque a disciplina é o exercício de fazer o mais difícil no momento, visando um resultado futuro, né? Então, conseguir mostrar para os vendedores, cara, se você fizer isso que é mais chato hoje, lá na frente você vai ter essa e essa e essa facilidade. Vamos exercitar isso? Né? Vamos tentar fazer a rotina de prospecção, vamos tentar fazer uma rotina de follow-up, vamos criar uma disciplina em cima disso, né? Que são atividades que são dolorosas, né? São atividades que não têm aquela recompensa imediata, né? A disciplina e o foco, elas são necessárias para a gente conseguir fazer as coisas que a gente não gostaria de fazer, né? As coisas que a gente é super motivado para fazer, a gente não precisa de tanta disciplina, né? A disciplina serve para a gente fazer o que é difícil de entregar, né? E as coisas que são difíceis de entregar é porque a gente não tem resultado imediato, a gente não tem a recompensa imediata, né? Então, se ele conseguir mostrar a recompensa futura da disciplina hoje, né? E aí talvez recompensar o processo, né? E acompanhar a galera no processo da ativação da disciplina, né? Vamos fazer 10 ligações hoje cada um, vamos ver o que vai acontecer daqui 30 dias. E comemorar as 10 ligações, né? Comemorar as pequenas conquistas, né? Porque as 10 ligações, elas só são doloridas mesmo. Uhum. A gente vai vender, a gente vai ver o resultado disso depois, né? Então a gente precisa começar a recompensar o processo, ajudar o pessoal a passar por esse momento que é mais difícil, porque depois que essas ligações, essas atividades mais penosas começarem a surtir efeito, a galera não para mais. Uhum. Né? Eu vejo o resultado que me traz, eu entendo que vale a pena. O difícil é o vale a pena hoje, porque era mais gostoso fazer as outras coisas que eu estava acostumado a fazer do que me expor a isso que o meu gestor está pedindo para que eu faça, né? Então, esse tipo de acompanhamento na hora de instalar a disciplina em determinado hábito, né? A gente não sabe exatamente quais são as atividades aí que o nosso ouvinte gostaria que a equipe realizasse com disciplina e com foco, né? Mas é uma coisa que depende muito disso, né? E quando a gente fala de foco também, Leandrão, é complicado porque o foco das pessoas ele é muito mutável, né? A nossa sociedade hoje ela é uma guerra pela atenção. Uhum. Né? Então a gente é o tempo inteiro puxado para o celular, puxado para o WhatsApp, para o Instagram, para outras coisas que estão acontecendo e tal. A gente tem dificuldade em nos concentrar em determinada tarefa, né? E se a gente está com outros tipos de preocupação, outros tipos de interesses, além dos comerciais ali, se a pessoa está mais preocupada com outras coisas que estão acontecendo na vida dela do que na atividade que ela está fazendo nesse momento, o foco dela muitas vezes vai estar mais no celular do que na atividade. Né? Todo mundo que é vendedor aí já teve que fazer alguma apresentação para alguém que ficou mais tempo no celular do que prestando atenção no que você estava falando. Né?
é complicado, né? Você não ter o foco, você não ter a atenção que você precisa, né? Dá uma impressão de desinteresse. E o gestor, eu tenho certeza que quando ele olha para a equipe, e era para estar todo mundo ali vendendo no telefone, respondendo o cliente, não sei o quê, tem 2, 3 dando risada, tem um no telefone, né? Tem um outro ali que está assistindo alguma coisa no YouTube, sei lá. Isso gera um desconforto geral, né? Porque parece que a galera não está focada em fazer o que ele precisa que a equipe faça, né? Então, precisa ter uma série de alinhamentos, né, do que é esperado, né? Porque muitas vezes o gestor, ele coloca, tipo, precisamos de tal resultado. Ele coloca, né? A gente acabou de falar sobre o negócio da ansiedade, né? Tem muito gestor que trabalha com a expectativa do resultado ao invés da expectativa do desempenho, né? E daí eu falo, precisamos buscar o número. Mas se eu não sei o que eu preciso fazer para buscar o número, se você não me ajuda com as atividades que eu preciso para atingir esse número, eu também gostaria. Todo vendedor gostaria de ganhar comissão super alta. Mas se ele não entende quais são as coisas que ele precisa fazer para alcançar esse número, fica muito difícil dele instalar a disciplina e trabalhar com foco, né? Então, ajudar o cara a puxar para o dia a dia, né? Porque a disciplina é o que eu preciso fazer todos os dias para que o resultado aconteça. Tem vendedor que não consegue destruir aquela meta futura em atividades que eu preciso fazer hoje. E aí ele fica perdido, ele fala, mas o que eu faço? Perfeito. Né? E aí gera ansiedade. E aí a ajuda do gestor. E aí gera uma ansiedade, porque eu gostaria de ganhar 10 pau por mês. Né? Você quer que eu tire? Eu também quero tirar, eu quero mais do que você. Né? Mas o que eu preciso fazer? Eu não sei nem por onde começar. Eu faço o meu melhor e não consigo. Né? A gente entende que tem muita gente que tá tentando fazer, tá se esforçando pra caramba e vai ter aquele resultado, porque tá fazendo as coisas de determinada forma. Se eu não mudo a forma como eu faço algumas tarefas, dificilmente o meu resultado vai ser diferente. E aí cabe ao gestor, né, calibrar e alinhar algumas dessas coisas. Eu gosto dessa frase. Cabe ao gestor calibrar e alinhar a construção do hábito, a construção da disciplina. A disciplina, ela é um fator comportamental, né? E uma das coisas que a gente vê internamente nos supervendedores, né, Dani, com o nosso time, é que o comportamento, ele é algo que você não transforma do dia para a noite. Diferente, por exemplo, de um problema na prospecção, né, onde você atua com treinamento, com workshop, e você rapidamente tem o resultado, ou um treinamento de contorno e objeção, onde você rapidamente tem um resultado, você trabalhar o comportamento não funciona assim. Então, o gestor, sabendo disso, ele tem que ir trabalhando aos poucos para construir aquilo que ele chama de disciplina e foco, mas não agora, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Né? Então, ele atua no time e ele atua individualmente. Atua no time e atua individualmente. E dentro desse processo de treinar comportamento, tem alguns insights, né? Às vezes, como é o nosso caso, você pode ter um clube do livro. Então, no momento em que a gente grava esse episódio, nós estamos lendo o livro As 16 Leis do Sucesso, Napoleão Hill e Jacob Patrick, em grupo, em time. Então, eu li um capítulo, depois o Dani, depois outra pessoa, depois outro, entendeu? A equipe já sabe que isso vai acontecer segunda-feira às 2h30 da tarde. Então todo mundo se prepara para isso e aos poucos você vai mexendo. Por quê? Porque num determinado momento o Daniel vai trazer um exemplo da vida dele, o Leandro da vida dele. E aí esse exemplo, que não tem nada a ver com o trabalho, vai mostrar para mim, né, de repente, os benefícios de eu ser uma pessoa disciplinada. Por quê? Porque eu tô vendo algo que tá acontecendo no Daniel. Ele é um par, ele é vendedor como eu. Entendeu? Ele não é o meu líder. O lance é você como líder estimular isso, mas a consequência é todo mundo aprendendo com todo mundo entendendo quais são os benefícios de eu ter um comportamento orientado, um comportamento disciplinado, um comportamento com foco. Eu acho que o foco você constrói de um pouco diferente. O foco você constrói com uma vontade muito grande de você alcançar um objetivo. Aí eu acho que o foco ele está atrelado ao propósito.
Então você não vai reunir o time para construir um propósito. Isso é meio que uma parada individual, né? Eu tenho um propósito como pessoa, né? Como pai da Milene e da Isabelle, como esposo da Gisele, entendeu? É uma parada que é minha. Então, não tem como você me pedir mais foco, né? Por quê? Porque eu já tô focado em cima dos objetivos que eu quero para minha vida, né? Agora, se de repente você descobre que alguém não tem isso, aí sim, você traz na reunião de one-on-one, e o Dani, dentro da mentoria que a gente tem aqui para líderes, ele mostra uma técnica, um formulário para você ter dos vendedores para você descobrir isso. Então, às vezes, você precisa chegar no pé do ouvido do cara e falar assim, você fez as 10 ligações que a gente combinou? Ai, putz, fiz 2. Falei, cara, se você não fizer as 10, você não vai conseguir trocar de moto. Lembra que você falou para mim que você quer trocar de moto até o final do ano? Né? Então você também tem que ter o que o vendedor quer, qual é a tara dele, para você poder chegar e cobrar ele ter foco. Não você cobrar o foco dele, é o contrário. Por quê? Porque se eu não faço aquilo que tem que ser feito, bem feito, na hora que tem que ser feito, né, Dani? Plagiando a sua frase aqui, meu amigo. Se a gente não faz isso, a gente não vai ter... Eu não vou trocar de moto. E se um gestor, ele vira pra mim, o meu líder, ele vira e me lembra disso, pô, é da hora, é bacana, né? O líder tá comigo nessa. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!